Olá, como estão? Vamos agora dar sequência aos parâmetros curriculares nacionais da educação física, os parâmetros curriculares nacionais. Eles não desapareceram, é a informação que eu tenho para dar para vocês, não sucumbiram. Existe a Base Nacional Comum Curricular, mas há várias referências no Ministério da Educação ainda sobre parâmetros, grupos produzindo material sobre parâmetros curriculares, e eu incluí uma das mais recentes produções, que exatamente são temas contemporâneos transversais, que vão somar aos temas transversais. Né? Na verdade, há uma dúvida se eles substituem os temas transversais ou se eles somam aos temas transversais. Né? Então vamos lá. Eu não sei se eu vou conseguir fazer em duas aulas ou uma. Pode ser que seja aula 1 a aula 2 para não ficar muito maçante. Tá legal, gente? Vamos lá? Então vamos aos temas, os parâmetros curriculares nacionais, né? E esses parâmetros, eles têm uma vinculação a todo aquele movimento realizado no final do, do, da década dos anos 2000, né? Aquele movimento de valorização do magistério, campanhas e reuniões para o mundo inteiro para o desenvolvimento da educação, inclusive em países menos desenvolvidos. Então, todo esse processo foi, ao final, né, sendo desenvolvido, e daí surgiram vários documentos, inclusive o relatório Delors, que o parâmetro curricular se fundamentou muito nele. Então, o parâmetro curricular nacional tem algumas fundamentações. Né? O relatório Delors, de Jacques Delors, as contribuições de César Coll, né? A questão dos desenvolvimento daquelas dimensões atitudinal, as três dimensões: conteúdo, atitudinal, procedimental e conceitual, e também essa questão que aparece também no relatório Delors, né? Que é os pressupostos do parâmetro curricular. Então, tem uma parte introdutória, que é do documento base do parâmetro curricular nacional, que vocês devem entender, e entre elas é isso, esses pressupostos. Primeiro, aprender a conhecer, que pressupõe aprender a selecionar, a integrar todos aqueles elementos de uma cultura geral, suficiente extensa, grande, básica, com um trabalho de profundidade em alguns assuntos, com uma especificidade, com um espírito investigativo, visão crítica e capacidade de síntese, resumo. Significa, então, ser capaz de aprender a aprender ao longo de toda a vida. Aprender a fazer é outra dimensão importante, que pressupõe desenvolver a competência do saber, se relacionar em grupo, saber resolver problemas, adquirir uma qualificação profissional. Então, tem uma dimensão do fazer. Aprender a viver com os outros, que consiste em desenvolver a compreensão do outro, a percepção de interdependência, realização de projetos comuns, a importância dessa interdependência nessa realização de projetos comuns, preparando para gerir conflitos através do diálogo, fortalecendo sua identidade, respeitando a identidade dos outros, respeitando valores de pluralismo, de compreensão mútua e busca pela paz. E aprender a ser seria a última dimensão, para melhor desenvolver sua personalidade, poder agir com autonomia, expressando opiniões e assumindo responsabilidades pessoais, tem essa dimensão do aprender a ser. Então, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver com os outros, ou se vocês quiserem conviver com os outros, aprender a dizer. Essas dimensões são, na verdade, dimensões basilares que o parâmetro curricular pega na sua essência. A introdução do documento, ela tem uma sequência de junção de várias partes. A primeira é dedicada à análise dos aspectos da conjuntura nacional e mundial, necessidade de fortalecimento da educação básica, porque essa é a dimensão que aqueles encontros foram feitos todos no final da década de 90 e alguns no início dos anos 2000. A segunda parte destina a apresentar a estrutura dos parâmetros curricular nacional. A terceira traz uma contribuição para o processo de liberação de um projeto educativo para a escola. E a quarta pretende provocar a necessidade de conhecer melhor os alunos do ensino fundamental.
né? Eu estou deixando para vocês aqui o parâmetro curricular do ensino fundamental. Na quinta última parte é feita uma análise sobre o uso das tecnologias de comunicação da informação tão importante nesse mundo contemporâneo. Esses assuntos são tratados no documento de introdução, um documento extenso, e depois será retomada a parte específica nos documentos e áreas dos temas transversais. Importante também a gente entender que esse tema transversal, ele, na verdade, ele é uma orientação didática e pedagógica para os professores constituírem os seus currículos. São orientações didático-pedagógicas, por isso que são parâmetros, são modelos curriculares, são expectativas de orientação curricular. O parâmetro é uma organização curricular, por isso que ele não perdeu a sua funcionalidade. A Base Nacional Comum Curricular é normativa. A Base Nacional Comum Curricular vai dizer quais são as unidades temáticas, quais são as habilidades, quais são as competências, percebe? Então, lógico que algumas vezes eles vão se misturar, mas enquanto o parâmetro é uma orientação, é um modelo, a base é normativa e obrigatória. Os temas transversais, falei para vocês, eu vou apresentar em seguida os temas contemporâneos transversais. Os temas transversais antigos, ética, meio ambiente, pluralidade, saúde, orientação sexual, trabalho e consumo. Ele recebe esse nome de tema transversais porque eles querem perpassar as áreas do conhecimento. As áreas do conhecimento, é importante a gente falar que as áreas do conhecimento, quando o parâmetro curricular foi lançado em 96, depois teve uma outra versão em 98, a educação física surge como área do conhecimento no mesmo nível das linguagens, da matemática, da história, etc. Então, por quê? Porque a educação física passa a ser componente curricular e não mais atividade, né, a partir da LDB 93, 94. Então, o parâmetro recebe isso. Então, a área de conhecimento da educação física é uma área de conhecimento que está no mesmo pé de matemática e história, e por aí vai, né? Então, os temas transversais, não existe um tema transversal ligado a uma área de conhecimento, ele deve passar todas as áreas, né? Então, a proposta é de inclusão no currículo e o seu tratamento didático. Muitas questões podiam ser consideradas temas transversais, mas eles tiveram alguns critérios para serem eleitos. Primeiro é a urgência social. Esse critério é a preocupação de eleger com graves situações que apresentaram como obstáculo para a concretude plena da cidadania, afrontando a dignidade das pessoas. Então, a urgência social é uma das características. A outra é uma abrangência nacional. O tema não deve ser regional. Por mais que você possa, em cada região, incluir um tema ou outro, né, eles têm uma abrangência nacional. Eles devem também servir para todo o continente brasileiro. Bom, a possibilidade de ensino e aprendizagem no ensino fundamental, ou seja, deve ter uma adequação sociocognitiva para os alunos, né? Então, é lógico que não é de modo uniforme, mas ainda é uma orientação para que fossem incluídos temas que fossem sensíveis a essa possibilidade de ensino e aprendizagem no ensino fundamental. E favorecer a compreensão da realidade de participação social. Essa deve ser, talvez, a finalidade mais importante, né, expressada nesses temas, né? Então, já falei, a questão da urgência e essa questão dessa compreensão é porque tem temas que bloqueiam a compreensão da plena cidadania, o exercício da plena cidadania, né? Então, diante disso, pensou em integrar o currículo de maneira a perpassar, pretende que esses temas integrem todas as áreas e não apenas uma ou outra. Agora sim, a novidade, os temas transversais contemporâneos. Então, a proposta de implementação dele foi de 2019. Né? Então, por que elaborar esses temas contemporâneos nas escolas? A abordagem contemporânea é uma busca pela melhoria dessa aprendizagem, uma adequação, uma atualização desses temas, né? Ao contextualizar o que é ensinado em sala de aula, juntamente com temas contemporâneos, se espera, dessa forma, aumentar o interesse dos estudantes pelo processo do ensino-aprendizagem e despertar a relevância para a construção do cidadão, a conquista daquela plena cidadania. A transversalidade é a mesma dos temas transversais, né? Que vai desencadear essa prática de perpassar e orientar as práticas pedagógicas em todas as suas dimensões de ensino e tenta ultrapassar uma concepção fragmentada em direção de uma concepção mais sistêmica, mais harmônica. Os temas contemporâneos transversais não são de domínio exclusivo
de um componente curricular, tal como os antigos eram, mas perpassam todos de forma transversal e integradora. A Base Nacional Comum Curricular destaca a importância dos temas contemporâneos transversais, quando diz que é dever dos sistemas de ensino e escolas, por fim, citação, está lá na BNCC, por fim, cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como as escolas e suas respectivas esferas de autonomia e competência, incorporar os currículos e as propostas pedagógicas, abordagens de temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e integradora. Então, segundo os organizadores, esses temas já estão lá previstos na Base Nacional Comum Curricular. Bom, os temas contemporâneos transversais, eles são de uma dimensão um tanto quanto diferente, incluindo outros aspectos, incorporando outros. Então, um tema contemporâneo transversal, ciência e tecnologia, que é a ideia de transpassar as áreas de conhecimento, as atualizações científicas e tecnológicas. Outro tema contemporâneo transversal, o meio ambiente. Volto a dizer, o antigo tema transversal tinha meio ambiente. Então, veja bem, por mais que o documento não tenha dito que os temas antigos, os temas transversais, estão obsoletos porque ele não inviabiliza o PCN, como tem meio ambiente lá, meio ambiente aqui, para mim a ideia dos temas contemporâneos transversais é serem os novos temas transversais. Percebam? Então, meio ambiente, composto de educação ambiental e educação para o consumo. Tem o tema transversal da economia, que é de uma maneira dar informações para que os estudantes tenham condições de entender um pouco números, de entender um pouco essas dinâmicas próprias do mundo econômico. Temos o tema transversal contemporâneo, multiculturalismo e diversidade cultural. É uma educação para valorizar matrizes históricas brasileiras. Né? Essas matrizes históricas brasileiras incluem outras etnias, povos indígenas, quilombolas. Né? Saúde, educação alimentar e educação nutricional é um tema que já existia, volto a dizer, meio ambiente, saúde aparece nos antigos temas transversais. Então, educação alimentar e educação nutricional é uma forma de fazer uma educação, uma saúde baseada numa nova harmonia educação alimentar, nutricional. E o maior tema, né, talvez eu não vou dizer que ele tem a maior relevância, mas ele pelo menos tem uma dimensão maior. Vocês veem aí o que ele engloba. Né? É o tema contemporâneo transversal cidadania e civismo, que vai trabalhar questões da vida familiar e social, também pretende abordar a questão de educação para o trânsito, também educação em direitos humanos, direitos da criança e adolescente, processo de envelhecimento e respeito ao idoso. Então, cidadania e civismo talvez englobe questões mais amplas nesse tema contemporâneo transversal. Bom, é uma complexidade de abordagens que tenta articular a questão interdisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. O documento não consegue muito bem trabalhar com esses conceitos. Né? A gente está acostumado com o multidisciplinar, o interdisciplinar e o transdisciplinar. Ele vem com interdisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Mas está no documento, vamos passar. A metodologia de trabalho desses temas contemporâneos está baseada em 4 pilares, isso é importante. Primeiro, problematização da realidade das situações de aprendizagem, ou seja, tentar contextualizar essas aprendizagens a partir desses temas. Superação da concepção fragmentada do conhecimento para uma visão mais sistêmica. Isso está lá, já está dito numa transparência ontem. A ideia é de superar essa fragmentação do conhecimento, esse conhecimento todo dividido em partes, de uma maneira que tenha uma concepção mais harmônica e sistêmica do todo. Integração das habilidades e competências e curriculares à resolução de problemas. Então, a ideia da Base Nacional Comum Curricular, que esse tema contemporâneo está diretamente vinculado, é que vocês trabalhem com a questão das competências, e a competência se ocorre na dimensão do conhecimento, das habilidades, valores e atitudes. Então, a integração dessas competências com essas habilidades, junto com a questão problematizadora na solução do problema, né, ou na resolução do problema. Promoção de um processo educativo continuado e do conhecimento com uma construção coletiva, ou seja,
é uma ideia do conhecimento já, tem lá na BNCC a questão de uma dimensão do conhecimento nesse sentido, então vem a ideia de uma história de um conhecimento ser uma construção coletiva e participativa. Essas são as complexidades dessa questão interdisciplinar, ou seja, da própria disciplina, interdisciplinar, quando uma disciplina dialoga com outra, e transdisciplinar, quando essas disciplinas passam a perpassar em conjunto outras áreas do conhecimento. Bom, os objetivos do PCN é propiciar sistema de ensino e, particularmente, os professores, subsídios à elaboração das suas propostas de planejamento, visando a construção de um projeto pedagógico. Então, a ideia desse PCN, que, segundo o Ministério da Educação, até o momento se mantém, é dar essa orientação para os professores elaborar os seus planos de ensino. O processo de elaboração do PCN foi extremamente trabalhoso, ao longo de muitos anos, participação de vários professores universitários como consultores, fazendo várias reuniões e em outras áreas também seminários estaduais. Então, foi uma participação bem democrática da elaboração do PCN. Até agora falei do PCN no documento geral. Agora vamos entrar nos parâmetros curriculares da educação física, né? Então, a proposta inicial, logo no documento, e eu basicamente procuro não mexer, eu tiro as informações diretas do documento. Quando vou juntar uma frase ou outra, eu tento manter a redação mais original possível, né? Então, a maioria das coisas que vocês estão vendo estão lá no documento. A mesma coisa quando eu trabalho com o BNCC, só que às vezes a gente tem que ajeitar para fazer um resumo. Então, o documento do PCN da Educação Física traz uma proposta que procura democratizar, humanizar, diversificar a prática pedagógica da área, buscando ampliar de uma visão biológica para um trabalho que incorpore dimensões afetivas, cognitivas e socioculturais dos alunos. Ou seja, logo de início, o PCN vai dizer a que veio. Ele acha que a educação física está pouco democrática, um tanto quanto desumana e nada diversificado. Então, a proposta do PCN é diversificar, democratizar, humanizar e procurar uma visão mais ampla, fugindo de um aspecto redutivo ou reducionista apenas biológico. Incorpora de forma organizada as principais questões que o professor deve considerar no desenvolvimento do seu trabalho, subsidiando discussões, planejamentos, avaliação da educação física. A parte da avaliação é muito fraca, o documento fraquejou um pouco na avaliação, mas as outras orientações didáticas são interessantes. Apresenta ainda uma síntese dos princípios que norteiam a educação física no ensino fundamental. Localiza as principais tendências pedagógicas na área da educação física, né, situando como uma produção cultural. Indica objetivos, conteúdos, critérios de avaliação, mais ou menos. Os conteúdos são apresentados através de um bloco, né, de categorias e segundo as dimensões conceitual, procedimental e atitudinal, né, e são explicitados como possíveis possibilidades de enfoque aos professores. Completa também aspectos pedagógicos gerais e alguns específicos para a prática pedagógica da educação física escolar. Os conteúdos possuem eixos estruturantes. Tem uma dimensão individual e uma dimensão relacional interativa. O que quer dizer isso? Então, tudo aquilo que se transformar em temática, em conteúdo, ele vai ter uma dupla dimensão. Primeiro, uma dimensão individual, como o aluno ou a aluna se relaciona com aquela aprendizagem, com aquele tema. E uma dimensão também que é relacional interativa, como ele aprende, quando ele participa junto com outro estudante nesta aprendizagem. Então, tem essa dimensão individual e uma dimensão chamada relacional interativa, uma aprendizagem conjunta. Os blocos de conteúdo são 3, atividades rítmicas expressivas, esporte, luta, jogos e ginástica, conhecimento sobre o corpo. Na verdade, esses blocos possuem situações de contato, até um pouco de interdependência entre eles. Por mais que eles tenham características específicas, eles se comunicam. Critério para seleção e organização dos conteúdos. Os conteúdos precisam ser de relevância social. Percebam que garantir um conteúdo de relevância social é preceito lá de uma perspectiva de educação crítica, né? Foram selecionadas práticas da cultura corporal. Outra questão, eles falam muito do tema de cultura corporal, que também é um conceito de uma perspectiva crítica, da crítica superadora. Que tem presença marcante na sociedade, a aprendizagem favorece a ampliação das capacidades de interação sociocultural, possibilidades de lazer, promoção e manutenção da saúde pessoal e coletiva.
Considerou também fundamental que os conteúdos contemplem as demandas sociais apresentadas pelos sistemas transversais. Agora serão passados pelos sistemas contemporâneos transversais. Característica dos alunos também, os conteúdos levam em consideração a definição do conteúdo, uma amplitude, possibilidade para que possa ter uma dimensão com as diferenças entre regiões, cidades e contextos, né? Além disso, tomou como referencial a necessidade de considerar o crescimento e a possibilidade de aprendizagem dos alunos em cada etapa da escolaridade. Estamos falando do ensino fundamental. Característica da própria área. Claro, os conteúdos têm um recorte possível numa enorme gama de práticas corporais, né? Então, a ideia é que esses conhecimentos, de alguma forma, dialoguem com o que vem sendo produzido sobre a cultura corporal e que estão sendo incorporados pela educação física. Volto a dizer, olha, tem a questão do conceito de cultura corporal no PCN o tempo todo. Esses blocos de conteúdo têm a função de evidenciar quais são as temáticas, né? Eles devem, que falei, de maneira equilibrada, dimensão para que a educação física seja mais plural e diversificada, mas tem a questão de ter diferentes enfoques, apesar de ter inter-relação entre eles, né? Então, embaixo está dizendo isso, eles articulam entre si, mantendo as suas especificidades, né? Vou passar rápido por isso, porque conhecimento sobre o corpo diz respeito a conquistas individuais e práticas corporais, que se expressam também nos outros dois blocos, mas que dão recursos para o indivíduo gerenciar a atividade corporal de forma autônoma. O corpo é compreendido como um organismo integrado, vive, não como um amontoado de partes aparelho, interage com o meio físico cultural, sente dor, prazer. Então, para se conhecer esse corpo, né, que socialmente se relaciona, precisa de alguns conhecimentos anatômicos, biomecânicos, biológicos, mais básicos, né, mas que possam, de uma maneira, fazer com que os estudantes tenham autonomia em programar suas atividades físicas, né? São tratados de maneira simplificada, lógico, né? No ciclo final da escolaridade obrigatória, ou seja, o ensino médio, devem e podem ser ampliados à profundidade, né? Jogos, esportes, lutas e ginástica, a definir, para limitar cada uma dessas áreas, percebam que na Base Nacional Comum Curricular, esses esportes já vão ser caracterizados por outros processos de classificação, esporte de marca, de invasão, de precisão, ou seja, são outras nomenclaturas. Mas aqui ele vai tentar definir, né? Admite que a diferença entre esportes, jogos e brincadeiras tem contextos diferentes na literatura, mas eles vão usar mais ou menos o que vão ser usados também na Base Nacional Comum Curricular. O esporte, práticas adotadas por regra oficial, caráter mais competitivo, organizado por federações e confederações, com campeonatos organizados nacionalmente ou internacionalmente, né? Por mais que esses esportes podem ser adaptados, eles seguem umas determinações um pouco mais rígidas, né? E tem a questão de campeonatos mundiais, participação em Olimpíadas e tudo mais. Os jogos podem ter uma flexibilidade maior nas regulamentações, variam de região para região, não só nome, regras e formas de brincar e de jogar, né? São exercícios também com caráter competitivo, mas também com caráter cooperativo ou recreativo, em situações festivas, comemorativas, etc. É mais flexível, ela é mais adaptável, né? Assim inclui entre os jogos as brincadeiras regionais, jogos de salão, de mesa, tabuleiro, de rua, brincadeiras infantis, jogos infantis de modo geral, né? A gama de esportes, de práticas corporais, práticas esportivas é imensa, cada região tem as suas preferências, né? Então eles também vão trabalhar com isso. Eles vão chamar de jogos pré-desportivos, aqueles jogos que, de alguma forma, de maneira lúdica, servem como iniciação a alguns jogos, queimado, pique-bandeira, guerra de bola. Os jogos pré-desportivos de iniciação ao futebol, chute a gol, driblinho, bobinho. Jogos populares, bocha, malha, taco, boliche. Brincadeiras, jogos tradicionais de infância, que tem um nome diferente em cada região, né? Atividades rítmicas específicas é interessante, destaque, porque inclui manifestações da cultura corporal, que tem características comuns de extensão de expressão, através de gestos da presença, estímulo. Trata de dança e brinquedo cantado. E aí o enfoque é priorizado, dizendo que no bloco de conteúdo de dança, lá no PCN de arte, o professor encontrará maiores definições. Você vai ver que no PCN, na Base Nacional Comum Curricular, a dança já é danças regionais e danças pelo mundo, né? Então não tem esse pareamento. Quais são os objetivos gerais? Veja bem,
A, a base comum curricular, ela vai trabalhar já com outra dimensão, ela vai trabalhar com competências, né? Competências que vão ser conhecimentos, habilidades, valores e atitudes. Aqui tem os objetivos gerais da educação física, né? Participar de atividades corporais, estabelecendo relações equilibradas, constitutivas, reconhecendo as limitações suas e dos outros, sem discriminar por qualquer característica, adotando comportamento solidário, não agressivo e evitando atitude de rivalidade, situações competitivas. Aqui tem um objetivo geral e depois vai ter o objetivo de cada ciclo. O PCN é dividido em ciclos, né? Então, o primeiro ciclo, a primeira e a segunda série, volto a dizer, o PCN está antes do ensino fundamental ser acrescido de mais um ano. Quando o PCN foi elaborado, não existiam 9 anos no ensino fundamental, eram apenas 8, né? Com a questão de descer um ano para que as crianças tivessem a oportunidade de entrar no ensino fundamental um ano mais cedo, aos 6 anos de idade, então criaram-se 9 anos, todo mundo já sabe disso, mas o PCN nessa época não tinha como prever. Então o primeiro ciclo é a primeira e a segunda série, o segundo ciclo, terceira e quarta série, né? O terceiro ciclo, a quinta e a sexta série, e o quarto ciclo, sétima e oitava série. Esse PCN aqui está mais ligado ao terceiro e quarto ciclo, da quinta à oitava série, né? Se vocês quiserem, também pode ser do sexto ao nono ano, tá bom? Ou se vocês porque o sexto, sétimo, oitavo e nono ano é que estariam dentro desse PCN. Tá? Então, os objetivos vão falar mais, dialogando mais com o quê? Vai dialogar mais com aquelas questões, aprender a ser, aprender a conviver. Isso aqui vão ficar interessante. Então, conhecer, valorizar, respeitar e desfrutar a pluralidade de manifestações culturais do Brasil e do mundo, percebendo como recurso valioso a integração de pessoas de diferentes grupos. Outra coisa que a gente deve perceber quando está olhando os objetivos é a integração com os temas transversais. Tá? Então, realmente, os objetivos do PCN, na minha visão, perdem um pouco, porque são algumas competências diferentes, apesar que algumas até se misturam, né? Podem ser equivalentes, mas a organização de competências depois de habilidades é um pouco diferente dessa. E ele dialoga bastante com temas transversais. A questão das bases nacionais comum curriculares, né, as competências e habilidades, a gente não vê essa questão tão explícita. Né? Outro ali, subiu um pouquinho adiantado. Reconhecer como elemento integrante do ecossistema, adotando os hábitos de higiene, alimentação e atividades corporais, relacionando esses hábitos com efeitos sobre a sua própria saúde como um instrumento de recuperação dessa saúde. Então, perceba, a gente vê que os temas transversais aqui, saúde, pluralidade, meio ambiente, eles estão todos norteando esses objetivos. Né? Solucionar problemas de ordem corporal, diferente contexto, regulando usando seu esforço, considerando o desenvolvimento das suas capacidades e habilidades, decorrer e de modo saudável e equilibrado, está falando de saúde, né? Reconhecer condições de trabalho, comprometer os processos de crescimento e desenvolvimento, não aceitando nem para si nem para os outros. Isso é trabalho e consumo. Agora vamos lá aos objetivos do terceiro e quarto ciclo, que eu falei, né? Os objetivos seria de sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Participar de atividade de natureza relacional, reconhecendo e respeitando suas características, né? Sem discriminar os companheiros, qualquer característica física, sexual, propiciando-se também de alguns processos de aperfeiçoamento das capacidades físicas, das habilidades motoras, das situações relacionais, aplicando com discernimento situações de problema que surgem no cotidiano. Adotar atitude de respeito mútuo, dignidade e solidariedade, a prática dos jogos, dos esportes, das brincadeiras, buscando encaminhar os conflitos de forma não violenta pelo diálogo, prescindindo da figura do árbitro. Então, veja, tem coisas sobre ética, tem coisas sobre saúde, tem várias situações que se apresentam aí articulando os objetivos com temas transversais, objetivos gerais com os objetivos do terceiro ciclo. Saber diferenciar contexto amador, recreativo, escolar, profissional, reconhecendo evitando caráter excessivamente competitivo em qualquer desse contexto. Conhecer, valorizar, apreciar as diferentes manifestações da cultura corporal, adotando postura não preconceituosa ou discriminatória, reconhecendo, valorizando
diferença de desempenho, linguagem, expressão, decorrente dessas mesmas diferenças culturais, sexuais e sociais, relacionar a diversidade dessas manifestações de cultura com o seu ambiente, com os outros que são produzidos. Isso aí, uma pluralidade cultural está bastante forte. Né? Aprofundar-se no conhecimento dos limites das possibilidades do próprio corpo, de forma que possa controlar alguma de suas posturas, atividades, valorizar como recurso da melhora da sua própria aptidão física, aprofundar noções conceituais de esforço, intensidade, frequência, para o mesmo planejamento e sistematização das suas próprias práticas corporais com autonomia. Então, veja, a questão da saúde ficou bem valorizada aí. Analisar alguns padrões de beleza, saúde e desempenho cotidiano, compreender a sua inserção no contexto sociocultural, que são produzidas, despertando para o senso crítico. Conhecer, organizar e interferir no espaço de forma autônoma, bem como reivindicar locais adequados para promoção de atividade física e lazer. Bom, eu já falei para vocês, eu acho que essa vai ser a minha última transparência, que eu vou preferir trabalhar com a segunda, para não ficar muito cheio, já estamos com 30 minutos de aula. Então, tem a síntese dos princípios que norteiam a educação física no ensino fundamental. Entender que a síntese desses princípios, então, seria o quê? O conjunto desses princípios, né? O aglomerado desse princípio, o que foi produzido como uma grande situação. E dos princípios. Princípio é aquilo que principia, antes dele nada vem. Então, quais seriam esses princípios que norteiam, essas diretrizes? Primeiro princípio da inclusão e da diversidade. A categoria dos conteúdos, atitudinal, procedimental e conceitual, não aparece como síntese, né? Mas no documento vem como logo depois. Então a gente não sabe se a síntese é a inclusão, diversidade, categoria dos conteúdos ou só a inclusão, diversidade. O que eu falo? Quando aparecer essas três possibilidades como resposta, marque ela. Quando aparecer só inclusão e diversidade, então a síntese é inclusão e diversidade. O próprio documento não deixa isso claro, né? A inclusão, então, seria a participação de todos, aquele princípio contraditório à não exclusão, todos devem ter vez, todos devem participar, ela deve ser democrática. Né? A diversidade deve trabalhar com pluralidade e diversidade, pluralidade de práticas corporais, pluralidade de movimentos, de atividades, de temáticas. Né? Então, inclusão e diversidade é para que uma educação física se compare lá no primeiro parágrafo que foi apresentado do PCN da Educação Física, ou seja, mais democrática, mais humana, mais inclusiva, mais participativa. Então, se não for inclusiva, se não for plural diversificada, já não atende ao PCN. Categoria dos conteúdos é a dimensão atitudinal, procedimental e consentimental. Isso está antigo, isso é do César Coll. Mas vamos lá, atitudinal. São os conteúdos que vão ser trabalhados na dimensão de normas, valores, atitude. Procedimental ligados ao fazer. Né? Você cortar um papel é fazer, você escrever um texto também é fazer, né? Montar um mural é fazer. Não é só saltar, pular. Conceitual ligado às teorias, os princípios que norteiam essas teorias, o que fundamenta essas teorias. Então, trabalhar nessa dimensão, para o César Coll, que foi o cara que idealizou isso, é que o conteúdo seria cada vez mais produtivo se ele articulasse pelo menos duas dessas três. Se conseguir articular as três dimensões, ótimo, mas pelo menos duas. Que o conteúdo não seja trabalhado apenas numa dimensão, ou só na conceitual, ou só na procedimental, ou só na atitudinal. Então, o ideal, a ideia dessas três dimensões é que esses conteúdos fossem cada vez mais aproveitados nas três dimensões. Não podendo ser nas três, pelo menos em duas. Se o conteúdo não for trabalhado pelo menos em mais uma dimensão, é um conteúdo que está sendo mal utilizado na questão da sua apresentação, da sua apropriação por parte dos alunos. Então, veja qual é a perspectiva. Né? É uma dimensão conceitual, quando a valores conceitual, a princípios, teorias que fundamentam esse ensino, esse conteúdo. Atitudinal é valores, normas, atitudes. E o procedimental ligados ao fazer. É o saltar, é o cortar, é o apresentar, é o falar, é o escrever. Percebe? Bom, vou encerrando por aqui. Eu vou deixar a aula 2 para a gente não ficar com uma aula extremamente longa. Eu peço desculpas, uma aula passei de 40 minutos, acho que essas aulas não devem passar de 30. Eu já estou em 35, então vou parar por aqui. Convido vocês a assistir Parâmetros Curriculares Nacionais, aula 2. Fiquem bem, grande abraço, até a aula 2.